Atos capítulo 21. Versículo 1. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Versículo 2. E, achando um navio, que ia para a Fenícia, embarcamos nele, e partimos. Versículo 3. E, indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de descarregar ali sua carga. Versículo 4. E, achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Versículo 5. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos, e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e, postos de joelhos na praia, oramos. Versículo 6. E, despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. Versículo 7. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Versículo 9. E tinha este 4 filhas virgens, que profetizavam. Versículo 10. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo. Versículo 11. E, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Versículo 12. E, ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Versículo 13. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Versículo 14. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Versículo 15. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Versículo 16. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. Versículo 17. E, logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Versículo 18. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Versículo 19. E, havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Versículo 20. E, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor, e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus aqui creem, e todos são zeladores da lei. Versículo 21. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Versículo 22. Que faremos, pois? Em todo o caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Versículo 23. Faze, pois, isto que te dizemos: Temos 4 homens que fizeram voto. Versículo 24. Toma estes contigo, e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Versículo 25. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito, e achado por bem, que nada disto observem, ou mais que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado e da fornicação. Versículo 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Versículo 27. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Versículo 28. Clamando: Homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei.
e contra este lugar, e, demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar. Versículo 29. Porque antes tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Versículo 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e, pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Versículo 31. E, procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da coorte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Versículo 32. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e, quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Versículo 33. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Versículo 34. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, ou mais, como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Versículo 35. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Versículo 36. Porque a multidão do povo o seguia, clamando, mata-o. Versículo 37. E, quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer-te alguma coisa, e ele disse, sabes o grego? Versículo 38. Não és tu porventura aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Versículo 39. Mas Paulo lhe disse, na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia, ou rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Versículo 40. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: